Amém. Queridos, abre sua Bíblia lá em 1 Reis, capítulo 3. Primeiro livro de Reis, no capítulo 3. Que nós vamos ler um texto maravilhoso. Muitas pessoas já conhecem esse texto. Primeiro Reis, capítulo 3. Todo mundo já achou? Podemos ler? Diz assim: Salomão aliou-se ao faraó, rei do Egito, casando-se com a filha dele. Ele a trouxe à cidade de Davi até terminar a construção do seu palácio e do templo do Senhor e do muro em torno de Jerusalém. O povo, porém, sacrificava nos lugares sagrados, pois ainda não tinha sido construído um templo em honra ao nome do Senhor. Salomão amava o Senhor. Repete comigo: amava o Senhor. O que demonstrava andando de acordo com os decretos do seu pai Davi, mas oferecia sacrifícios e queimava incenso nos lugares sagrados. Aqui começa a falar, queridos, a história de um homem chamado Salomão. Não é o Salomão da Juliana, não é o Salomão que toca violão aqui. Salomão, filho de Davi. Quem estava aqui na semana passada no culto ouviu a ministração do pastor Júlio quando ele pregou a respeito do rei Davi. O rei Davi, um homem segundo o coração de Deus. Ele teve uma vida diante do Senhor, mas ele cometeu alguns erros, e nesses erros levaram algumas consequências desastrosas na vida dele, não é verdade? O rei Davi, ele num determinado momento, ele resolve passear no palácio, né, no seu palácio, e ele vê uma mulher que ele é tentado então a cometer um adultério com ela. Ele comete esse adultério, essa mulher engravida, e depois o rei Davi tenta dar o jeitinho dele, pega o marido dessa mulher, coloca à frente da batalha para que esse homem seja morto, e depois disso tudo essa mulher concebe, né, e ela tem um filho de Davi, mas infelizmente, né, esse filho morre, e Deus começa a dizer as consequências daquele pecado. Davi então começa a vivenciar, mesmo sendo um homem, né, segundo o coração de Deus, ele também vai pagar pelos seus erros, pelos seus pecados. Ele tem a consequência daqueles pecados na sua família, e aí começa uma história desastrosa entre os seus filhos. O filho de Davi comete incesto com a sua irmã, e também temos a história do outro filho, Absalão, que ele rouba o trono do seu próprio pai. Então, mediante uma atitude de Davi, toda a sua família, os seus filhos, começam então a sofrer as consequências desse pecado. Infelizmente, isso aconteceu. A Bíblia não esconde os erros desses homens de Deus. A Bíblia é clara e a Bíblia expõe tanto as coisas boas como as coisas ruins. E a gente está vendo aqui, Salomão é um filho de Davi que dá muita alegria para o seu pai, apesar de ter acontecido, né, toda essa tragédia com seus outros irmãos, os filhos de Davi, mas Salomão, ele dá muita alegria para o seu pai, porque Salomão amava a Deus, e a Bíblia, a gente acabou de ler, que ele amava a Deus, e isso era visível porque ele andava de acordo com os decretos que Davi, seu pai, né, fazia, e ele andava de acordo com esses decretos. E ele oferecia sacrifícios ao Senhor. No versículo 4 diz assim: o rei Salomão foi a Gibeon para oferecer sacrifícios, pois ali ficava o principal lugar sagrado, e ofereceu naquele altar 1000 holocaustos. Em Gibeon, o Senhor apareceu a Salomão num sonho à noite e lhe disse:
peça-me o que quiser e eu lhe darei. Salomão respondeu: tu foste muito bondoso para com o teu servo, meu pai Davi, pois ele foi fiel a ti e foi justo e reto de coração. Tu mantiveste grande bondade para com ele e lhe deste um filho que hoje se assenta no seu trono. Agora, Senhor meu Deus, fizeste o teu servo reinar em lugar de meu pai Davi, mas eu não passo de um jovem, não sei o que devo fazer. Teu servo está aqui entre o povo que escolheste, um povo tão grande que nem se pode contar. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois quem pode governar este teu grande povo? O pedido que Salomão fez agradou ao Senhor. Por isso Deus lhe disse: já que você pediu isso, e não uma vida longa nem riqueza, nem pediu a morte dos seus inimigos, mas discernimento para ministrar a justiça, farei o que você pediu. Eu lhe darei um coração sábio e capaz de discernir de modo que nunca houve e nem haverá ninguém como você. Também lhe darei o que você não pediu, riquezas e fama, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. E se você andar nos meus caminhos e obedecer aos meus decretos e aos meus mandamentos, como o seu pai Davi, eu prolongarei a sua vida. Então Salomão acordou e percebeu que tinha sido um sonho. A seguir voltou a Jerusalém, pôs-se perante a arca da aliança do Senhor, sacrificou holocaustos e apresentou ofertas de comunhão. Depois ofereceu um banquete a toda a sua corte. Queridos, a partir desse momento, Salomão começa a ter sabedoria tamanha que o seu reino começa a se expandir e a ter um nome diante das pessoas que a Bíblia diz que nenhum outro reino houve, nenhum outro como o de Salomão, de tanta riqueza, de tanta sabedoria, de tantas coisas que Salomão adquiriu, de tantas coisas que Salomão fez. E eu queria ler com vocês algumas coisas que Salomão fez mediante essa sabedoria que ele recebeu de Deus. Aqui fala no capítulo 4, versículo 20, sobre as provisões diárias de Salomão. Eram estrondosas as quantidades de coisas que vinham para que Salomão pudesse comer, as provisões no dia a dia eram estrondosas, mas eu não vou ler todas elas, eu só vou ler a partir do versículo 29, que fala sobre a sabedoria de Salomão. Deus deu a Salomão sabedoria, discernimento extraordinário e uma abrangência de conhecimento tão imensurável quanto a areia do mar. A sabedoria de Salomão era maior do que a de todos os homens do Oriente e do que toda a sabedoria do Egito. Ele era mais sábio do que qualquer outro homem, mais que o Ezraíta Etã, mais sábio do que Emã, Calcol e Darda, filhos de Maol. Sua fama espalhou-se por todas as nações em redor. Ele compôs 3.000 provérbios e os seus cânticos chegaram a 1.005. Gente, imagina. A gente já fica assim um pouco escandalizado quando a gente lê o livro de Provérbios com a sabedoria de Salomão. Imagina escrever 1.005 cânticos, todos inspirados por Deus com a sabedoria que ele havia tido. Quem aqui gosta, de música sabe que escrever uma canção, nós precisamos às vezes de tanta inspiração de Deus. Salomão escreveu 1.005 cânticos. Ele escreveu 3.000 provérbios. Versículo 33 diz que ele descreveu as plantas, desde o cedro do Líbano até o hisopo que brota nos muros. Davi consegue descrever todas as plantas. Ele, além de ter a sabedoria para as coisas espirituais, ele adquire conhecimento científico. Ele descreve todas as plantas que haviam por ali. Além dessa sabedoria do alto, Deus dá conhecimento de coisas terrenas a Salomão.
Continuando, também discorreu sobre os quadrúpedes, as aves, os animais que se movem rente ao chão e os peixes. Eu queria um dia poder ler esse livro científico de Salomão. Deve ser maravilhoso, porque com a sabedoria que ele teve. Hoje o que os cientistas fazem para conseguir descrever as atitudes dos animais, né? Vão com barcos para alto mar pesquisar peixes. Eles pesquisam as aves dos céus. Precisam passar anos pesquisando a respeito dos animais. Salomão, ele discorreu sobre todos os quadrúpedes, todos os animais, sobre as aves, sobre os animais que se movem rente ao chão, os peixes. Salomão fez isso, e naquela época, Salomão não tinha acesso, que os cientistas hoje têm, às melhores máquinas, instrumentos necessários para fazer tudo isso. Mas Salomão, naquela época, fez tudo isso, porque Deus havia dado sabedoria a ele. Salomão foi capaz de julgar no reino com tamanha sabedoria que duas mães estavam disputando por um filho, porque uma delas havia matado o filho enquanto dormia, ela sufocou o filho enquanto dormia, e ela trocou esse bebê, dizendo que o bebê da outra era o filho dela. Que situação difícil. Salomão então chama as duas mães e fala assim: vamos partir a criança ao meio então. E naquela hora, quando Salomão falou, vamos partir a criança ao meio, porque uma parte fica com uma, outra parte fica com outra, a mãe verdadeira falou, não faça isso. Então que a outra fique com um bebê, mas não faça isso. Naquele momento, Salomão teve a certeza quem era a mãe daquela criança. Porque a mãe ama tanto o filho, que mesmo que não esteja com ela quer o bem do filho. E naquele momento, Salomão teve sabedoria para administrar tudo isso, para resolver causas do reino, para julgar sobre o certo e errado. Queridos, se nós lemos aqui Eclesiastes, nós lemos Provérbios, se nós lemos Cantares, nós percebemos tamanha sabedoria. Eu não seria capaz de escrever talvez um provérbio daqueles que Salomão escreveu. Tamanha sabedoria que Salomão tinha. Além de toda essa sabedoria, a Bíblia fala que ele também edificou um templo ao Senhor. A gente vai continuar aqui, diz assim no versículo 34, homens de todas as nações vinham ouvir a sabedoria de Salomão. Eram enviados por todos os reis que tinham ouvido falar de sua sabedoria. Salomão, então, não atende somente o seu reino, mas começa a atender outros reinos, porque as pessoas ouviam falar de sua sabedoria. E a gente conhece também a visita da rainha de Sabá, que vai então até o reino de Salomão, porque ela ficou encantada com tudo que estava ouvindo, ela foi lá conhecer esse reino. Salomão, desculpa a expressão, né? Mas Salomão era o cara da época. Salomão tinha tudo o que ele precisava. Salomão, ele obedecia ao Senhor. Salomão sacrificava ao Senhor. Salomão fazia conforme o seu pai Davi havia falado. E aqui no capítulo 5 fala os preparativos para a construção do templo. Começa a descrever com detalhes minuciosos tudo o que precisaria ser feito na construção do templo. No capítulo 6 fala sobre a construção do templo. No capítulo 7 fala sobre a construção do palácio de Salomão, os utensílios do templo, e vai descrevendo aqui o transporte da arca para o templo e tudo o que Salomão fez para o Senhor. Só que acontece, queridos, que Salomão, mediante a toda essa riqueza, toda essa sabedoria, Salomão comete um pequeno desvio que era só um detalhe, mas os detalhes fazem toda a diferença. Salomão comete um pequeno desvio que ele se casa com mulheres que não eram mulheres do povo de Israel. E Deus já havia falado que o seu povo não devia se amava a Deus, o Senhor. Aqui
Vocês acabaram de repetir. No entanto, Salomão apegou-se amorosamente a elas. Versículo 5. Casou com 700 princesas e 300 concubinas, e as suas mulheres o levaram a desviar-se. Imagina, queridos, dá conta de 1000 mulheres, 700 princesas e 300 concubinas. Essas mulheres, das quais o Senhor já havia falado, que não era para ele se meter, e todo o povo de Israel não era para se meter, não era para se juntar, não era para se casar. Salomão faz justamente aquilo que o Senhor havia dito que não fizesse. Aí a gente pensa na grandiosidade, você que tem a capacidade de imaginar a grandiosidade do reino de Salomão, o palácio, o templo que Salomão construiu. Só para a gente ter uma ideia, se você fica espantado com o templo de Salomão construído lá em São Paulo pela Igreja Universal, que é a réplica do templo de Salomão, você imagina naquela época a realidade daquilo que Salomão tinha. Era tudo ouro, tudo prata, tudo bronze, era material puro, era riqueza abundante, era o templo de Salomão, era o palácio de Salomão, eram todos os empregados que Salomão tinha no reino, era a sabedoria que ele tinha, eram os 3.000 provérbios que Salomão havia redigido, que ele havia criado, eram as 1.005 canções, cânticos que Salomão havia composto, eram os pergaminhos, os escritos de todas as aves e animais quadrúpedes e aves dos céus e peixes do mar e animais que se rastejam no chão. Salomão havia dominado aquele lugar e aquele momento na história. Todos vinham para se consultar com Salomão, todos vinham para conhecer o reino de Salomão e a sua riqueza e a sua grandeza. Imagina o que Salomão não tinha naquela época. E a gente poderia falar assim, mas isso é só um detalhe. Ele tem tudo isso, Salomão, ele é tão poderoso, Salomão é tão sábio, é só um detalhe. Não tem importância casar-se com alguém que Deus falou para não casar, não tem importância. É só um detalhe. Poxa, ele é tão usado por Deus, não é verdade? E aí mora o perigo. E aí mora o grande perigo da nossa vida. Por quê? Nós buscamos tanto o Senhor, queremos tanto ser usados por Deus. E nós começamos a ver o agir de Deus, começamos a ser transformados por Ele. Mas às vezes só um detalhe da nossa vida, que vai fazer toda a diferença lá na frente, nós achamos que não é importante e que podemos continuar a viver com esse pequeno detalhe, meio centímetro de deslocamento. Nós pensamos, não vai fazer falta. Nós achamos que não vai fazer diferença na nossa vida. Isso aqui não tem importância. Não tem importância hoje eu assistir essa cena. Não tem importância eu assistir esse filme hoje. Com tudo que o Senhor tem feito na minha vida, isso é só um detalhe. Não tem importância eu negociar um subornar alguém. Não tem importância. É só um detalhe, ninguém está vendo. Não tem importância eu me relacionar com essa pessoa. Afinal de contas, eu estou tão apaixonado, estou tão apaixonada. Eu até acho que essa é a pessoa de Deus para mim. Não tem importância. É só um detalhe. Salomão, quando ele casou-se, se juntou com essas princesas e concubinas que o Senhor havia dito que não fizesse. Para ele era só um detalhe, diante de tudo que o Senhor já havia feito através da vida dele, de tudo que ele já havia conquistado. Era só um detalhe, queridos. Vamos seguir aqui para ver
o que esse detalhe fez com ele. Versículo 4. À medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses, e o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, como fora o coração do seu pai Davi. Ele seguiu Astarote, a deusa dos Sidônios, e Moloque, o repugnante deus dos Amonitas. Dessa forma, Salomão fez o que o Senhor reprova. Não seguiu completamente o Senhor como seu pai Davi. No monte que fica a leste de Jerusalém, Salomão construiu um altar para Camus, o repugnante deus de Moabe, e para Moloque, o repugnante deus dos Amonitas. Também fez altares para os deuses de todas as suas outras mulheres estrangeiras, que queimavam incenso e ofereciam sacrifício a eles. O Senhor irou-se contra Salomão por ter se desviado do Senhor, o Deus de Israel, que lhe havia aparecido 2 vezes. Embora ele tivesse proibido Salomão de seguir outros deuses, Salomão não lhe obedeceu. Então o Senhor lhe disse: já que essa é a sua atitude e você não obedeceu à minha aliança e aos meus decretos, os quais lhe ordenei, certamente lhe tirarei o reino e o darei a um dos seus servos. No entanto, por amor a Davi, seu pai, não farei isso enquanto você viver. Eu o tirarei da mão do seu filho, mas não tirarei dele o reino inteiro. Eu lhe darei uma tribo por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi. Aqui, queridos, começa uma tragédia na vida de Salomão. Eu não consigo imaginar, aliás, eu consigo imaginar, mas é por isso que eu lendo essa história, eu chorei tanto e não consigo conter as lágrimas agora. De imaginar que um homem tão usado por Deus, um homem que tinha tanta sabedoria do Senhor, um homem que construiu o templo, chamado Templo de Salomão, um homem que construiu um templo ao Senhor com os materiais mais caros e melhores da época. Um homem que sacrificava ao Senhor ofertas, sacrifícios ao Senhor. Um homem que levou tantas pessoas a Deus. Um homem que exaltou o nome do Senhor durante o seu reinado. Um homem que deixou o livro de Provérbios, o livro de Eclesiastes. Um homem que demonstrou tamanha sabedoria e amor por Deus. Ele então se desvia do Senhor e começa a construir altares a outros deuses. Como pode isso, queridos? Como pode um homem, com tudo isso, chegar ao ponto que chegou? Pode, por causa de um detalhe. Pode, por causa de 1 centímetro de desvio daquilo que Deus havia ordenado que ele não fizesse, e ele o fez. Em desobediência à palavra do Senhor, em desobediência àquilo que Deus havia dito não fazer. Como pode? Pode, por causa de um detalhe. E a gente pode ver a história do seu pai, Davi, que também cometeu erros, ele adulterou, ele pecou. Mas a gente vê que a atitude de Davi foi uma atitude de arrependimento. O coração de Davi, no coração dele houve arrependimento. Aqui mostra que Salomão, quando chegou na idade, né, na terceira idade, né, vamos dizer assim, a Bíblia diz, né, quando ele se tornou velho, as mulheres começaram a enganar Salomão.
e conseguiram desviar Salomão do propósito de Deus. O que isso tem a ver com a nossa vida? Eu quero dizer que nenhum de nós que estamos aqui nessa noite, nem eu mesma que estou aqui com o microfone na mão, posso garantir que estarei de pé até o final da minha vida, se eu não cuidar dos pequenos detalhes do meu coração. Se eu não cuidar de ser fiel ao Senhor nos pequenos detalhes da palavra de Deus da minha vida. Vou errar? Vou. Já errei? Já. Sou ser humano? Falho? Sim. Mas eu preciso ter a consciência. Eu preciso ter uma mente edificada na palavra de Deus, assegurando de que em momento algum, mesmo estando dentro da igreja, eu vou ficar passeando na igreja, como Davi fez, passeando no palácio, e deixar um pequeno detalhe roubar tudo aquilo que Deus já construiu e quer construir na minha vida. Eu não posso permitir isso e você também não pode, querido. Nós estamos vivendo um período muito bom como igreja, como núcleo aqui no Jardim Esperança. O Senhor tem se movido no nosso meio. Nós temos ouvido os testemunhos de famílias, de pessoas que estão sendo salvas. Famílias inteiras que estão sendo redimidas pelo Senhor. Famílias, pessoas que estavam com a vida completamente destroçada, sendo restauradas pelo Senhor. Mas nenhum momento, por melhor que seja, que nós vivamos em Deus, guarde isso, igreja. Nenhum momento que você viva, por melhor que seja em Deus, pode lhe permitir esquecer dos pequenos detalhes. Hoje, um pequeno centímetro de desvio no final da nossa vida pode ser 1 quilômetro de distância do propósito original de Deus, da presença do Senhor. Sabe, queridos, eu não estou dizendo que nós vamos ser perfeitos. Eu acabei de dizer, eu não sou perfeita. Eu tenho minhas falhas, eu erro. Eu tenho consciência que eu peco e eu preciso de Jesus, o meu advogado fiel. Como diz aquela música, né? Meu advogado é um vencedor. Ele me defende do acusador. Jesus é o nosso advogado fiel. Ele é o teu advogado fiel. Mas mesmo assim, nós não podemos esquecer que um pequeno detalhe, um pequeno centímetro de desvio daquilo que o Senhor tem falado a nós como igreja, pode resultar numa grande tragédia no final da nossa vida. Abra lá em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 8. Eclesiastes, capítulo 7. Versículo 8. O livro que todos acreditam ser do rei Salomão, que aqui no início diz, filho de Davi. Olha o que Salomão escreveu. Capítulo 7, versículo 8 do livro de Eclesiastes. O fim das coisas é melhor que o seu início. Vou dar uma chance para você que ainda não conseguiu abrir a sua Bíblia. Você vai lá em Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Salmos, Provérbios, Eclesiastes, capítulo 7, versículo 8. Diz assim: o fim das coisas é melhor que o seu início, e o paciente é melhor que o orgulhoso. Salomão começou muito bem a sua vida. Salomão foi instruído pelo próprio pai, o rei Davi. Ele aprendeu com seu pai, ele viu muitas coisas que o seu pai viveu. Ele reproduziu exatamente o que o seu pai Davi deixou. Mas por um pequeno detalhe, o final da vida de Salomão foi pior que o seu começo. Mas aqui ele havia escrito: o fim das coisas é melhor que o seu início. Isso aqui quer dizer, queridos,
que onde vamos chegar, como vamos chegar e como vamos terminar a nossa caminhada com Cristo é o que vai importar. Não adianta hoje, no auge da nossa juventude, da nossa caminhada com Cristo, a gente está bombando, fazer tantas coisas, trabalhar para o Senhor, fazer tantas coisas maravilhosas, ver Deus agindo na nossa vida, mas esquecer que um pequeno detalhe pode me levar no final da minha vida à ruína. O fim das coisas é melhor que o início. Hoje eu já me preparo para o fim da minha vida. Fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Eu quero um dia chegar ao fim da minha caminhada com Cristo e poder dizer: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Faça uma avaliação. O brasileiro às vezes não costuma fazer avaliações para o futuro. A gente vive o hoje e o futuro pertence a Deus. Não. O futuro não pertence a Deus, o futuro pertence a cada um de nós, de acordo com o presente que a gente faz. Aí sim o futuro vai pertencer a Deus. Quantas pessoas chegam no final da vida desesperançosas, com a sua vida espiritual arruinada, com a sua vida emocional destroçada, com a sua vida financeira arruinada, dependendo de assistência de outros. Não tem nenhuma aposentadoria. Quantas pessoas chegam ao final da sua vida e olham para trás, foram pessoas cristãs, trabalharam para o Senhor, estiveram envolvidas na casa de Deus, mas não tiveram cuidado com os detalhes. Queridos, nós precisamos preparar o nosso futuro. Nós não podemos achar que o Núcleo em Jardim Esperança, nós aqui como igreja, precisamos viver somente o presente. Não, nós como pastores, nós cuidamos do presente das ovelhas, mas também nós cuidamos do futuro. E é por isso que eu venho aqui nessa noite trazer essa palavra do Senhor. Cuide do seu futuro, faça um presente bem vivido, porque 1 centímetro de distanciamento do propósito de Deus pode te levar a um distanciamento no final da sua vida. E não foi para isso que o Senhor te chamou, amém? O Senhor te chamou para um propósito maravilhoso, o Senhor te chamou para uma vida triunfante. Não perca a oportunidade, queridos adolescentes e jovens que estão aqui. Parece que nada nunca vai acontecer com a gente. Não é assim que a gente enxerga a vida? Parece que nunca a gente vai crescer. Parece que nunca a gente vai morrer. Parece que nunca a gente vai envelhecer. E num piscar de olhos, nós percebemos que a nossa juventude passou. O que é que você, jovem adolescente, está fazendo com a sua juventude? Querido, invista a sua juventude a serviço do Senhor Jesus. Não se desvie se juntando, ficando ou namorando pessoas que você sabe que não são propósito de Deus para você. Não faça isso, querido. Um pequeno desvio pode levar a 1 quilômetro de distância do propósito de Deus para a sua vida. E depois, a gente pena para voltar ao propósito de Deus. Depois a gente tem grande dificuldade de andar no propósito original de Deus para nós. Nós precisamos fazer uma avaliação nessa noite. O Senhor te trouxe aqui, querido, para hoje você pensar: como está o meu presente? O que eu quero para o meu futuro? Queridos, eu e o meu esposo, nós como seus pastores, nós desejamos muito que o seu futuro seja um futuro brilhante. Mas está em suas mãos decidir o que você deseja para o seu futuro. Nós podemos aprender com o rei Salomão, infelizmente com uma história muito triste. Nos deixou muitas coisas boas que nós podemos colher para aplicar na nossa vida.
Mas podemos também ver essa história triste e dizer, eu não quero ser como o rei Salomão no final da sua vida. Eu não quero seguir esses passos de Salomão no final da sua vida. Preste atenção, igreja. Abra lá no capítulo 14. Nós já estamos quase encerrando. Capítulo 14, versículo 21. Diz assim, oi? 1 Reis, capítulo 14, versículo 21. Volta lá, né? Você vai sair de Eclesiastes e vai voltar para 1 Reis, capítulo 14, versículo 21. Primeiro livro de Reis, capítulo 14, versículo 21. Diz assim, Roboão, filho de Salomão, foi rei de Judá. Tinha 41 anos de idade quando começou a reinar. Diz que a vida começa a partir dos 40, né? Roboão começou a partir dos 41 anos de idade a reinar. E reinou 17 anos em Jerusalém, cidade que o Senhor havia escolhido dentre todas as tribos de Israel para nela pôr o seu nome. Sua mãe, uma amonita, chamava-se Naamá. Judá fez o que o Senhor reprova. Em algumas traduções diz, Judá fez o que era mal aos olhos de Deus. Judá fez o que o Senhor reprova. Pelos pecados que cometeram, eles despertaram a sua ira zelosa mais do que os seus antepassados o tinham feito. Também construíram para si altares idólatras, colunas sagradas e postes sagrados sobre todos os montes e debaixo de todas as árvores frondosas. Havia no país até prostitutos cultuais. O povo se envolvia em todas as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. E aqui começa a descrever, queridos, muitas outras coisas do reinado de Roboão. Roboão, filho de Salomão. Lembra que Deus falou para Salomão? Por amor a seu pai Davi, Salomão permaneceu no reino até morrer. Roboão, então, começa a reinar no lugar de seu pai Salomão, e por amor a Davi, Deus deixa apenas uma tribo, uma parte desse reinado, para Roboão dominar, né? Para Roboão reinar. Mas todo o restante Deus desfaz, por conta de uma atitude errada que Salomão havia tomado. Queridos, é triste ver essa história. Para quem já tem entendimento daquilo que Deus fez lá atrás, há 400 e poucos anos atrás, tirando o povo de Israel da terra do Egito, separando o povo dele dos deuses do Egito, Deus levando aquele povo para a terra prometida 400 e tantos anos depois. Davi resgata tudo aquilo. Salomão constrói todo esse templo, restaura tudo. Naquele momento que Salomão, por um detalhe, decide não obedecer à voz do Senhor, tudo que foi construído começa a se desmoronar. O que é que você já construiu até hoje, querido, no Senhor? Hoje eu estava agradecendo ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Hoje o meu filho completa 12 anos de idade. Eu falei, Senhor, obrigada, porque é muito bom ver os nossos filhos crescendo, né? Quem é pai, quem é mãe sabe, é muito precioso. E eu sei que o meu filho é fruto de um propósito de Deus para mim. Eu sei que o meu marido é fruto de um propósito de Deus para mim, a minha filha. A família que o Senhor me fez construir é fruto de um propósito de Deus para mim. Eu sou muito grata ao Senhor por isso. E eu não quero tudo isso que foi construído, eu não quero perder lá na frente.
Porque é verdade, queridos, que um desvio apenas, um detalhe de desvio do propósito de Deus, atinge não somente a nossa vida, mas também atinge a nossa casa, atinge as pessoas que estão ao nosso redor. E o Senhor não te chamou, querido, para destruição. O Senhor não te chamou para chegar na sua velhice rancoroso, perebento, murmurador. O Senhor te chamou para que você viva uma vida de prazer na presença dEle. E que para você termine os seus dias, que o fim dos seus dias seja melhor, ainda melhor do que o começo dos seus dias. Foi para isso que o Senhor te chamou. Foi para isso que o Senhor projetou. Foi para isso que o Senhor escreveu a palavra dEle. Para que a gente não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, mas que a gente possa fazer aquilo que o Senhor tem nos ordenado. É por isso que a gente vem aqui para o púlpito com muita responsabilidade, com a consciência de que nós estamos aqui não para falar aquilo que as pessoas querem ouvir, mas para falar aquilo que a Bíblia ordena, para falar aquilo que o Senhor nos manda. Porque nós não queremos, queridos, levar vocês por um caminho de destruição. Com muito amor eu falo isso, ainda que a palavra às vezes seja uma palavra dura de se ouvir, uma palavra muito direta. Mas isso aqui demonstra o nosso amor, o amor que Deus tem por nós e o amor que eu e meu esposo temos por vocês. De vir com responsabilidade ministrar uma palavra que vai levar você a uma longa vida com Cristo, a uma vida de êxito, a uma vida de prazeres com o Senhor, a uma vida de alegria, a uma vida sustentável, a uma vida sólida, consolidada pela verdade da palavra do Senhor. Eu sei, queridos, é difícil às vezes a gente deixar as nossas raízes, é difícil a gente deixar os velhos hábitos, é difícil a gente deixar certas coisas que parecem tão fortes dentro de nós. Mas eu quero dizer para cada um de vocês, olhando nos olhos de vocês, é possível. É possível, a palavra nos garante que é possível. Vamos aprender com o erro dos outros, vamos ser sábios aprendendo com o erro dos outros. Não vamos ser inteligentes, não. O inteligente aprende com o próprio sofrimento, mas o sábio aprende com o sofrimento dos outros. Eu aprendi com o sofrimento de Salomão, porque Salomão, queridos, no final da vida dele, de tudo que ele teve, terminar da forma como ele terminou, eu não queria estar na pele dele. Aprendamos com o sofrimento dos outros, vamos colocar isso em prática na nossa vida. Deus te chamou para um futuro brilhante. Deus te chamou para um fim glorioso. Para que você continue a sua caminhada no Senhor triunfante. E lá na frente você permaneça firme, inabalável. Porque diz a palavra do Senhor que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Aquele que confia no Senhor, pratica a palavra dele, ainda que tudo pareça ao contrário, ele confia no Senhor, e no Senhor ele coloca a sua esperança, e por isso ele permanece inabalável como os montes em Sião. Amém? Você pode se colocar de pé nesta hora. Oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, nós não estamos aqui, Senhor, oh Deus, para fazer momentos, Senhor Jesus, vazios, em que saiamos daqui, ó Deus, ó Deus, o nosso coração tão amaciado, ó Deus, e a nossa vida continue a mesma. Ah não, Senhor, nós estamos aqui, ó Deus, para que esses momentos sejam momentos, ó Deus, graciosos na Tua presença, mas também momentos profundos, em que o Senhor possa mexer na nossa estrutura, em que o Senhor tenha liberdade de falar conosco, em que possamos, ó Deus, ser filhos que atendam a voz do Pai,
O servo que atende a voz do seu Senhor e faz aquilo que é pedido. Ah, Senhor, somente uma palavra sua, somente um pedido seu. Oh Deus, somente uma palavra basta para que nós possamos, Senhor Jesus, obedecer a tua voz. Ah, Espírito Santo de Deus. Oh, nós acabamos de cantar hoje. Aquele que já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver. É verdade, querido. Quem já pisou no Santo dos Santos, quer estar lá na presença do Senhor todo o tempo. Quer voltar a essa presença do Senhor quando se sente distante, quer voltar para lá, porque há arrependimento, porque há misericórdia do Senhor para nós. Mas nós precisamos ter cuidado, que quando nós estivermos no Santo dos Santos, quando nós estivermos no auge da nossa comunhão com Deus, que atentamos para fazer tudo conforme o Senhor nos orienta. Porque não queremos chegar ao final da nossa vida como o rei Salomão. E nem queremos ver na nossa descendência os nossos filhos, os nossos netos e bisnetos desviando-se do caminho do Senhor. Ah, querido homem. Ah, querido chefe de família. Para sobre você o poder de decidir o seu futuro e o futuro da sua casa. Ah, querida mãe solteira, para sobre você o poder de decidir pelo seu futuro e o futuro dos seus filhos. Ah, querido jovem, adolescente, para sobre você decidir qual será o seu futuro. Hoje é dia, querido. Hoje é dia de você se rasgar por inteiro. Dizer, Senhor, me perdoa, Senhor. Se mesmo, Senhor Jesus, fazendo, ó Deus, a tua vontade em outras áreas, eu tenho deixado de fazer a tua vontade nessa determinada área. E você sabe qual é, querido, querida. Ah, querido vô e querida avó, para sobre você nessa noite o poder de decidir qual é o legado que você vai deixar para os seus filhos, para os seus netos. Para sobre nós o poder, queridos, de decidir. E se você decide entregar-se inteiramente ao Senhor, arrependa-te agora. E diga, eu me rasgo. Eu sei que você está dedilhando outra canção muito linda, né, Salomão? Mas você pode tocar essa canção, eu me rasgo por inteiro. Porque nós vamos cantar ao Senhor nessa noite. E eu sei que o Senhor, que o Espírito Santo está falando ao seu coração. Você que chegou aqui angustiado. Você que hoje colhe frutos de atitudes que você tomou lá atrás e hoje você se arrepende. Eu quero dizer que o Senhor tem misericórdia para você. Eu quero dizer que o Senhor tem um braço estendido para te abraçar. Eu quero dizer que há esperança. Há esperança para você, há esperança para sua casa.
a esperança para a sua família. Mas para você que está ouvindo essa mensagem hoje, querido, não se demore a voltar o seu caminho completamente para o Senhor. Se rasgue por inteiro.